Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como ajustar uma tabela de banco, uma tabela transparente que não está ativando no dicionário. Eu vou mostrar uma situação que às vezes ocorre quando você vai modificar a estrutura de uma tabela no dicionário. Eu vou criar uma tabela aqui só para exemplificar. Então vou lá na EC11, tabela, vou criar aqui a zcliente. Colocar aqui alguns campos. Vou salvar a tabela, ativar. Pronto. Temos uma tabela aqui de cliente, zcliente, com os campos mandante, KUNNR, que é o código do cliente, e o nome do cliente. Vamos inserir uma informação ali na SC16. Vou colocar a tabela, clicar aqui no papel. Cliente 1, nome José da Silva da Fonseca. Vou inventar um nome aqui. Salvei. Esse nome, quantos caracteres ele tem? Deixa eu contar aqui. Vou colocar o nome aqui no Notepad++. E aqui está falando que tem 24 caracteres. Então, vamos consultar essa tabela. Eu tenho lá meu cliente cadastrado. E, às vezes, você precisa diminuir, por exemplo, um campo, o campo nome dessa tabela. Você vem aqui, modifica. Vem aqui no campo nome, está char 100. Você quer mudar para char 20. Então, ele fala ali, ó, embaixo, o tipo e comprimento do campo serão modificados. Dá um Enter. Você salva e tenta ativar. Ocorreram erros durante a ativação. Ver log. Vamos dar uma olhada no log. Aqui em vermelho está falando o que aconteceu. Ó. Modificação de estrutura no nível de campo. Converter tabela zclient. Por que deu essa mensagem? Porque a gente alterou, a gente fez uma modificação de estrutura a nível de campo. A gente mudou o tamanho dele. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir ativar essa tabela? A gente tem que ir em uma transação especial, que é a SE14. Então, a gente copia aqui, Ctrl Y, vou copiar o nome da tabela, que é a zclient. Eu vou lá na SE14, vai informar o nome da tabela, já estava preenchido aqui, né? E vai processar, já está com tabela selecionado. Aqui, você pode fazer algumas coisas. Você pode eliminar a tabela do banco, não clique aqui, tá? Ativar e ajustar a tabela, você tem duas opções, conservar os dados ou eliminar os dados. Como eu já tenho um cliente lá, eu quero conservar os dados, eu não quero perder o que está lá. Então, eu só ativo e ajusto. Só clicar aqui e dar um sim. Beleza. Feito o procedimento, você vai voltar lá na EC11, modificar a tabela e vai ativar. Eu acho que até ele ativou para a gente, tá? Ativa aqui o status. Pronto, ó, ele conseguiu ativar a tabela. Vamos dar uma olhada nos dados, como ficaram? Olha lá. Antes estava José da Silva da Fonseca. Como a gente diminuiu o tamanho do campo, ele truncou o nome do cliente, tá? Isso aqui a gente já estava esperando, porque o campo, o cliente já tinha um nome de 24 posições, de 24 caracteres. E a gente diminuiu para 20, então o SAP foi lá e cortou. Ele truncou o campo, tá? Então tome cuidado com o que você vai fazer numa tabela que já tem dados, tá? Você pode perder dados nesse processo, igual aconteceu aqui. Então, se você tentar ativar uma tabela e der aquele erro pedindo para converter a tabela, verifique pelo versionamento o que foi feito, que alteração que foi feita nessa tabela. Se tiver tudo ok com a alteração, pode ir lá na C14 e ajustar por lá. Você mesmo, a BAP, pode resolver o problema. Agora, se a tabela é muito grande, ou principalmente a tabela é standard,
você está fazendo algum procedimento que uma nota pediu, ou está tá no projeto de migração, upgrade, e está modificando uma tabela standard, como uma tabela standard, ela geralmente tem muitas colunas e é uma tabela que tem muitos dados, quando você vai ativar, geralmente dá problema, tá? Então, se der algum erro com você, ou se você estiver inseguro, fale com o Basis, porque ele vai conseguir te orientar melhor sobre o que fazer, tá? Não tente, se você estiver inseguro, não tente resolver o problema você mesmo, que se você perder os dados da tabela, vai ser problemático, porque vai ter que talvez recuperar um backup em outro servidor só para puxar uma tabela, vai dar muita dor de cabeça, tá? Então, nesses casos, fale com o Basis antes de fazer o procedimento. E outro detalhe, quando você está mexendo numa tabela no dev, se você ativou a tabela e já perdeu dados ali no dev, você não vai transportar essa request nem para QS nem para produção, né? Porque se você já perdeu no dev, se você tentar ativar essa alteração lá em QS, também vai dar problema, e produção também. Então nem tente transportar nesses casos, tá? Primeiro resolva o problema no dev e mande para QS, ative lá, verifique se não perdeu nada, como que ficou, né, a tabela depois da ativação, para não mandar isso para produção e ativar lá sem testar. Aí vai ser um problema enorme, né? Você vai ter perda de dados em produção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.